Olá, sejam bem-vindos a mais um quadro dos bastidores à liderança. Aqui nesse quadro, nós vamos abrir a caixa preta do que é uma liderança para quem está nos bastidores. Ou seja, se você ainda é um analista, um desenvolvedor e quer alcançar uma liderança de projetos, esse quadro aqui começa a abrir a sua mente e te coloca em movimento. O certo é que nos bastidores, muitas vezes você sabe ter uma visão melhor do que o seu líder, mas você não consegue se vender, não consegue chegar a uma liderança porque falta talvez um método, um passo a passo e tirar aí um pouco dos obstáculos que você enxerga, enfim. Nesse quadro aqui, o objetivo é justamente esse, é remover os obstáculos e fazer com que você realmente chegue a uma liderança de projetos. Bom, e o tema aqui hoje é por que a sua experiência técnica é o maior ativo para você virar líder de projetos em TI. Eu escuto muitos técnicos, eu ouço muitos técnicos dizerem o seguinte: eu sou muito técnico, eu não sirvo para ser líder de projetos. Apesar de querer, apesar de buscar uma certa liderança, de almejar um dia ser um líder de projetos, tem essa restrição. Sou muito técnico, não vou servir para ser um líder de projetos. E aqui nesta aula hoje, nesse vídeo, eu quero acabar com esse obstáculo que você tem na sua mente. Eu quero derrubar esse obstáculo para deixar o caminho mais livre para você conseguir, de fato, alcançar aí a sua liderança em gestão de projetos. Bom, hoje eu quero falar com você que ser bom tecnicamente resolve problema de verdade, né? Mas mesmo assim, resolver problema técnico não te leva a uma liderança de projetos. Você precisa aprender a se vender sob um outro olhar. Talvez esse olhar você não esteja conseguindo alcançar porque você está muito focado no técnico. Tecnicamente você é muito bom, enfim. Então o tema aqui é bem direto, tá? É porque a sua experiência técnica é o seu maior ativo. Eu vou provar para você hoje a minha tese que você realmente tem vamos dizer assim, uma carta na manga para quem não é bom tecnicamente. E a verdade que ninguém te conta é que ser técnico não te atrapalha. O que te atrapalha é continuar sendo visto apenas como executor. A promoção ela não acontece porque você trabalhou mais, porque a empresa entende que você, enfim, entrega bastante, faz muitas horas extras, né? Pelo contrário, quanto mais você faz isso, mais ah, fincado ali na área executora você vai ficar. A promoção acontece quando a empresa realmente ela entende que você passou a reduzir confusão, reduzir risco, você começa a criar previsibilidade. É isso que deixa os gestores seguros. Seguros de entregar um projeto para alguém gerenciar e conseguir atingir os objetivos daquele projeto, né? Então hoje eu vou te mostrar aqui, sem enrolação, como transformar o seu bastidor em decisão, alinhamento e prova operacional, que talvez seja isso que está faltando para você. E antes de tudo aqui vamos alinhar o que é de verdade ser um líder de projetos. Eu não estou falando de cargo, de crachá, nem de mandar em ninguém. Eu estou falando da pessoa que faz o projeto de fato andar quando o cenário está confuso, é a pessoa que reduz incerteza. Liderar projetos de TI é deixar claro o que é sucesso, deixar explícito o que realmente é uma prioridade, é fazer decisões acontecerem com o mínimo de retrabalho. É, e aqui é uma sacada, tá? Liderança em projetos não é sobre falar bonito, é sobre fazer o projeto ficar menos arriscado. Falar bonito, pô, maravilha, é um plus. Mas se você acha, poxa, eu não sei falar bonito, né? Você fica se comparando com outros líderes, de repente, que já estão à frente de projetos, você fala, nossa, aquela pessoa fala muito bonito, nunca vou conseguir liderar projetos. Não é isso. Você pode, no início até, você pode não falar bonito, mas você pode se tornar uma pessoa que fala bonito, por que não? Agora, o que eu quero te deixar bem claro aqui é que falar bonito
não é o que te leva a uma liderança de projetos. Aí sim, é liderar, trazer clareza, fazer o alinhamento técnico e negócio, se conversarem sem ser um mero gestor de planilhas. Então, esse é o diferencial, é isso que vai te levar ao próximo nível na sua carreira e é o que nós vamos falar aqui ao longo deste vídeo. Agora, deixa eu descrever um cenário que acontece direto. Você é a pessoa que resolve, né? Quando quebra o código, quando acontece algum defeito em produção, ou então quando ah, uma entrega vai ser impactada porque a equipe não sai do outro lado, chamam quem? Chamam você. Quando atrasa, cai em você. Quando dá erro em produção, é você quem segura. Só que quando aparece um projeto estratégico e precisam de alguém realmente para conduzir, a escolha não cai em você. E eu sei que muitas vezes você pode até ficar chateado, chateada. Você olha para o lado e fala: Poxa, eu trabalho muito mais do que aquela pessoa, eu entrego muito mais do que aquela pessoa, eu faço hora extra, trabalho final de semana, mas não lembram de mim no momento certo. E por quê? Qual o motivo disso, né? Porque você simplesmente virou o quê? Indispensável na execução e automaticamente invisível para a condução. Você virou o herói do incêndio. E herói do incêndio não vira dono do projeto. É isso que você precisa entender. O herói do incêndio, ele termina virando bombeiro. Sempre chama quando dá ruim. Deu ruim, chama lá o fulano, o Beltrano, enfim. Raramente o seu nome é colocado na mesa quando há alguma decisão estratégica necessária para o projeto, quando a empresa precisa de alguém para tocar um projeto importante. Seu nome não é lembrado. Seu nome é lembrado quando precisa de algum técnico muito bom, um analista muito bom, desenvolvedor, enfim, seja lá o papel que você atue no operacional. Então, raramente você é lembrado nos momentos que você realmente quer ser lembrado. E o ponto aqui é que quanto mais você apagar incêndio, mais incêndio você vai receber. Você já deve ter percebido aí no seu dia a dia que as pessoas que mais entregam são as pessoas que mais têm atividades. Porque se você está entregando rápido, com boa qualidade, está conseguindo ter boas soluções, mais atividades importantes vão aparecer para você. Porém, atividades técnicas. E se é isso que você quer, mais uma vez, tudo bem. Mas aqui não é o seu local. Aqui eu quero que você se torne um líder de projetos. Aqui eu quero que você saia do operacional e vire estratégico. Eu quero que você mude de carreira e continuar só no operacional, crescendo no operacional, é uma armadilha para atingir este objetivo. Agora, eu quero que você entenda uma coisa importante. Você provavelmente já tem aí o que você precisa para conduzir projetos. Eu vou te provar aqui. Você só não transformou isso em evidências. E é isso que você tem que começar a virar aí a chave na sua cabeça. Você tem que deixar de falar o tecniquez, ou deixar de falar apenas o técnico, das soluções técnicas, para passar a dar soluções gerenciais. E é isso que faz com que as pessoas comecem a te enxergar como um líder, como uma pessoa capaz de gerenciar projetos. Por mais que as pessoas ao seu redor não queiram que você vire um líder de projetos, alcance uma liderança de projetos, porque elas entendem que você é um excelente analista, é um excelente desenvolvedor, elas não querem que você deixe de resolver o problema delas e, né, e passe a liderar projetos, até você fazer elas entenderem de que você também pode ser um excelente líder de projetos. Então, vamos aprender aqui agora como transformar tudo isso, toda essa bagagem técnica que você tem, em evidências. Então, são 6 passos aqui. O primeiro é: você vai achar a causa raiz.
Você não trabalha com achismo. Eu acho que aquilo. Não, você vai fazer uma análise. Isso é a base para a decisão de um projeto. Se você já faz isso tecnicamente, perfeito. Agora você precisa fazer o quê? Transformar isso em uma evidência gerencial. Você vai passar a falar uma linguagem gerencial, não mais uma linguagem técnica. Por exemplo, achei a causa raiz daquele bug que na verdade gera uma lista de bugs. A causa raiz é a mesma. Você vai empacotar isso de uma forma gerencial. Olha, encontrei a causa raiz daquele problema. Com isso, nós vamos atacar essa solução e vamos deixar de receber tantos tickets por mês. Ou vamos acelerar o projeto em X tempo, porque eu consegui, juntamente com o time, entender aquela causa raiz, vamos atuar nessa direção. Acabou. Diferente de você chegar e falar assim, ah, resolvi aquele problema lá técnico e era uma linha de código tal, 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 e aí eu mudei a arquitetura do software e agora vai funcionar. Beleza, tecnicamente, perfeito. Gerencialmente, né? Você não falou as palavras adequadas, você não empacotou, né? Você precisa empacotar com uma outra roupagem a sua fala. O segundo é que você vai prever impacto e dependência. Você olha uma mudança e já enxerga exatamente o que quebra, o que depende do quê, o que vai dar retrabalho. Isso é uma visão sistêmica. Você precisa começar a pontuar as questões e sair daquela caixa preta, começar a abrir a caixa preta e mostrar para as pessoas. Impacto, vai aumentar o custo, vai aumentar o retrabalho, pode aumentar o retrabalho, existe um risco. Aí você começa a falar de risco, de plano de ação. Aí você começa a falar uma linguagem adequada que vai chamar a atenção das pessoas que promovem os líderes da sua empresa. Então você vai passar a falar sobre impacto e dependência. Lembrando, não é reclamar, não é falar isso vai dar muito trabalho por causa disso, 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 disso. Não. Olha, eu já analisei aqui o impacto, as dependências, né, dessa mudança que nós estamos fazendo, ou dessa correção que nós precisamos fazer, e vai gerar um esforço a mais de desenvolvimento em X. Ou vai gerar um esforço de construção em X, e nós precisamos analisar também o esforço de teste, eh, eh, de, de, de implantação, de banco de dados, enfim. Aí você começa a mapear. Se for o caso, até você vai lá e levanta com as pessoas responsáveis por cada atividade que dependem daquela correção, enfim, daquela ação que você tá tomando. O terceiro é que você começa a enxergar o trade-off. Que quer dizer o quê? Você sabe dizer que dá para fazer rápido, mas vai virar uma pendência, vai virar uma dívida técnica. Dá para fazer bem, mas vai custar uma sprint. Isso é maturidade. E você precisa provar por A mais B. Não, não é uma análise solta. Olha, vai aumentar o projeto em X tempo, porque a gente precisa mexer em tais funcionalidades que têm um impacto XYZ, vai precisar de envolver outras equipes, vai precisar melhorar a história de usuário, enfim. Você vai fazer uma análise ponta a ponta e mostrar exatamente onde vai ter o impacto em tempo, custo. E aí você começa a falar isso, né? Falar a linguagem de gestão. O quarto ponto aqui é que você vai, e esse ponto é muito importante, que é a questão de risco. Muitos projetos não dão certo porque a liderança termina deixando aquele risco acontecer. Ou talvez não tenha nem levantado aquele risco, não tenha pensado naquele risco. Tudo bem, é normal, acontece. Porém, você precisa tentar reduzir ou levantar o maior número de riscos e traçar planos de ação antes mesmo daquele risco acontecer. Essa é a gestão de riscos.
Você precisa entender que problemas podem acontecer e, antes de acontecer aquele problema, você precisa mapeá-lo, mapear aquele problema. Aí é o risco. Então, risco é um problema que ainda não aconteceu. Então, isso é gestão de riscos. Mapeou o problema que pode acontecer, qual o gatilho que aciona aquele problema, que aciona aquele risco, aquele plano de ação, e você faz o mapeamento também das ações que você precisa fazer caso aquele gatilho seja acionado. Então, algo bem tranquilo de fazer, uma conversa, uma pequena reunião com o time, com partes interessadas, você começa a levantar riscos e começa a prever, né? Fazer previsões. Opa, previsibilidade, é isso que a gestão gosta, e não ser pego de surpresa. Isso daí vai demonstrar para você, mais uma vez, vai mostrar mais uma vez para as pessoas que você é uma pessoa que está economizando tempo, dinheiro e a reputação do time. Porque quando acontece um problema, a reputação do time também entra em xeque, não é verdade? Então você começa, inclusive, a mostrar para o seu time que você está ali também para proteger, porque um dos papéis da liderança é proteger os times. Bom, quinto lugar é a credibilidade com o time. Complementando o que eu falei anteriormente, você começa a ganhar a credibilidade porque você viveu o bastidor, você sabe o que você está falando, você não está no achismo, você não é uma pessoa que não entende do técnico. Você consegue falar de igual para igual com o seu time e você começa a ser a ponte para o seu gerente, para os seus gerentes ou partes interessadas. E você começa a traduzir o técnico para o gerencial. Aí cresce o olho. Então você está entendendo por que a sua bagagem técnica, a sua experiência técnica é talvez o seu maior ativo em projetos de TI. Eu falo talvez porque talvez você tenha outras skills, né? Também, oratória, fala bonito, né? Aprender a entender de forma sistêmica, já conseguir se vender, fazer uma roupagem bacana, tá? Mas se você não tem, né, essas outras habilidades que você vai construir ao longo da sua carreira, você vai fortalecer essas habilidades. Hoje, se você só tiver a sua experiência técnica, já é um grande ativo para você conseguir a sua liderança de projetos em TI. Tá? Bom, e o sexto, último, mas não menos importante, é que você começa a influenciar pessoas sem mesmo nem perceber. Você começa a orientar, revisar, destravar, direcionar. As pessoas começam a te enxergar de fato como um líder. Se elas têm problema e ela vê que você resolve, quem ela vai procurar? O líder técnico mais próximo, o líder operacional ali. E aí ela começa a te enxergar, poxa, essa pessoa que é um bom líder. E aí o ciclo virtuoso começa a girar a seu favor. As pessoas falando bem, você mostrando resultado gerencial, mostrando capacidade de liderança, isso daí vai ganhando uma força dentro da empresa que, quando chegar o momento de escolher uma liderança, dificilmente seu nome não vai estar na mesa de decisão. Então, mais uma vez, se você está buscando uma liderança de projetos em TI, você não precisa de cargo para liderar. Não, inclusive é um erro. Você não pode esperar um cargo crachá para você começar a liderar. Você precisa liderar antes mesmo de ganhar o cargo. Porque daí, quando você ganhar o cargo, você já vai ter credibilidade. Já aconteceu na sua empresa de você estar tentando uma liderança de projetos, abre uma vaga e uma outra pessoa de fora vem e assume aquela vaga? Já aconteceu? Comigo aconteceu algumas vezes, até a minha chave virar, até eu entender, depois de muito estudo, depois de conhecer, enfim, muitas teorias, estudar sobre liderança, enfim, passei anos estudando até montar um método onde eu consigo agora ajudar pessoas que querem
sair do operacional e virar líder de projetos? Eu demorei um tempo, alguns anos, estudando gestão, querendo chegar à liderança de projetos, mas sem conseguir. Até que um dia, depois de juntar várias pecinhas do quebra-cabeça, eu consegui matar a charada. Bom, vamos falar de promoção de forma adulta mesmo. Promoção em TI raramente premia quem entrega mais tarefa. Pode acontecer, eu já vi acontecer. Foi bom, eu já vi acontecer esse tipo de promoção, que a pessoa se deu bem, ok, bacana, mas foi atribulado. Foi muito atribulado, sofreu muito. E aí terminou voltando a ser operacional. Não é isso que eu quero, não termina voltando. Na verdade, não era porque ela não queria, é porque ela chegou lá em cima e tomou pancada. Não foi da forma certa. Então, a promoção em TI, é, e é isso que eu ensino, é você construir a sua casinha na rocha. De fato, você construir uma carreira sólida. E não uma carreira de achismos, só uma carreira sólida. Então, a promoção em TI ela premia quem faz o projeto andar com previsibilidade. Você precisa se preparar para chegar a uma liderança de projetos. E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas a se preparar e a chegar ao cargo de líder de projetos e de lá voar. O céu é o limite. Previsibilidade nasce de 4 coisas. E é onde a promoção premia: clareza, prioridade, decisão e risco. Risco e gestão de riscos. Decisão registrada e risco visível antes de acontecer evita o incêndio, evita retrabalho, evita aumento de custo do projeto, atraso nas entregas, estresse do time, estresse das partes interessadas. Eu lidero projetos há bastante tempo, desde 2008 eu lidero projetos. E eu não consigo entender como que uma pessoa consegue gerenciar um projeto de TI sem um método, sem um passo a passo. Eu não consigo entender, porque é problema atrás de problema. Se você não está preparado, é impossível. É um caos. Mesmo com toda a bagagem que eu tenho, mesmo com todas as habilidades que eu consegui aprender nos últimos anos, né? E a consolidar nos últimos anos, o projeto vive com problema, porque a gente lida com pessoas. As pessoas, cada um tem uma cabeça, tem uma necessidade, enxerga as coisas de uma forma. Alinhar tudo isso é difícil. Mas é simples, tá? É difícil, mas é simples se você tiver um método em mãos. O técnico costuma fazer isso tudo, mas de cabeça. E aí, muitas vezes, você até consegue passar uma previsibilidade, consegue enxergar um cenário e tal, mas você não compartilha isso. Ou você compartilha muito ali com um colega, né? No café. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, se eu fosse líder. Ah, se eu fosse gerente. Não, não adianta ficar aí na sua cabeça. Nas reuniões você tem que se colocar, tem que se posicionar. A gestão não lê mente, né? O que não vira registro, não vira reputação. E o que não vira reputação, não vira promoção. Essa é a regra. O que não vira registro, não vira reputação. E registro não é um e-mail, uma mensagem no WhatsApp. Também é. Mas você pode se colocar na reunião. Nas reuniões você começa a se vender. Você começa sem ser marqueteiro. Você começa a se vender de forma normal, de forma tranquila, mostrando para as pessoas que você é capaz, você também pensa como um líder, como um gerente. Então, se você quer crescer, você precisa parar de ser só um executor invisível.
e começar a realmente ser alguém que conduz decisão e deixa uma trilha marcada. É por aqui que a gente tem que ir, tá? Então, fazendo um checklist bem rápido, você vai fazer que você vai pensar sempre em critério, prioridade, decisão, gestão de risco e impacto. São essas palavras, são essas coisas que você tem que ter em mente para pensar nessa roupagem aí de comunicação que você vai passar a fazer. Bom, agora olha a oportunidade aqui. Quando você usa sua bagagem técnica para conduzir, você ganha três coisas muito rápido. Primeiro, você ganha respeito do time. As decisões são sustentadas. O time sente que você decide com base em realidade, não em ego. Deixa o ego de lado, você vai mostrar a realidade. O segundo é a confiança da gestão, porque você está fazendo tradução daquele técnico operacional para risco, impacto, e aí a confiança da gestão começa a subir, a te enxergar, porque você não aparece só como, ah, deu problema aqui, a gente vai resolver. Você vai aparecer o seguinte, ó, vai impactar em X por causa de Y aqui, essa causa raiz aqui, e eu recomendo que nós, é, é, que a gente vá por esse caminho aqui. O terceiro é que você vai gerar menos caos, menos retrabalho, mais controle, e com isso daí a confiança do seu time cresce, a confiança do seu gestor cresce e a das partes interessadas também começa a crescer em você. E aí um protocolo básico aqui, de 3 passos simples, tá? Se você aplicar, você já começa a ser percebido diferente. O passo 1 é que você vira um tradutor de impacto. Vai parar de responder só com uma solução técnica, vai responder com opções, com, com aumento de custo, análise de impacto. Você realmente vai falar aí o que está pegando, né? De forma gerencial. Então, por exemplo, você vai chegar e falar assim: ó, eu tenho dois caminhos aqui. O caminho A entrega mais rápido, mas vai aumentar o risco em X, porque vai causar retrabalho, enfim, você vai falar por que vai aumentar o risco. E o B demora um pouco mais, mas vai reduzir o risco, porque a gente não vai ter retrabalho, vamos refazer essa funcionalidade, vai ser nova. Pelo objetivo do projeto, vou recomendar o B. É outra visão. É outra visão. O passo 2 é que você vai criar um ritual aí semanal de alinhamento. Não é uma reunião infinita, não é onde você vai tratar questões técnicas. É um alinhamento que tem que ser cirúrgico. Critério de pronto, dependência ou risco. Você vai falar isso daí com uma roupagem gerencial. E o passo 3 é que você vai ter uma prova operacional. Registro simples. Vai registrar a decisão, qual o impacto, e sem isso você vai trabalhar muito, mas vai continuar invisível. Sem esses 3 passos aqui, você vai continuar invisível. A verdade é essa. Agora eu quero te dar um passo imediato, porque sem execução, isso daqui só vai virar inspiração. Hoje você vai listar 3 situações em que seu olhar evitou um problema maior. Depois, você vai escrever em 4 linhas o contexto, a decisão, a ação e o impacto. Né? Essa estrutura. Contexto do problema, da situação, a decisão que foi tomada, quais ações precisaram ser feitas e que impacto gerou. Positivo, claro, né? E você vai colocar também um impacto negativo caso aquilo lá, as ações, né, não sejam realizadas. Depois, você vai no 1 a 1 lá com o seu gestor, ou vai mandar uma, se ele não for tão acessível, você vai mandar essa atualização de forma objetiva por e-mail, WhatsApp, enfim, dependendo da Teams, enfim, dependendo da comunicação que você tenha na sua empresa. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui: você não está se promovendo. Você está facilitando a decisão, mostrando risco e impacto. Isso é trabalho de liderança.
você não está não está se promovendo diretamente, virando marqueteiro. Ah, porque eu sou foda, porque eu faço isso, faço aquilo. Não. Você está gerando aí um trabalho realmente, um trabalho de liderança. Faz isso aí por 4 semaninhas aí e você começa a mudar a percepção de executor para condutor. E aí eu vou te pedir, realmente, antes de entrar aqui no comentário aqui, eu quero te pedir para você mandar aqui, antes de entrar no resumo, desculpa, um comentário. Faça isso por 4 semanas aí e veja se realmente isso daí não vai mudar na sua vida, não vai mudar na sua carreira. Então, para fechar aqui, valorize a sua vivência técnica. Não deixe, não ache que sua vivência técnica é ruim. Liderança é potencializar o que você já faz bem. Se você já é um excelente técnico, maravilha, você já tem a faca e o queijo na mão. O seu diferencial não é um perfil de chefe pronto. Você não precisa ser um chefe pronto. O seu diferencial é entender o bastidor da TI e transformar isso em decisão, alinhamento, impacto, traduzir o técnico operacional para a gestão. Bom, espero que esse conteúdo realmente tenha feito sentido para você e te ajude de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilhe com outras pessoas que vivem esse dilema, que têm essa dúvida. Eu espero do fundo do meu coração que você consiga excelentes resultados aqui com esse conteúdo. Comenta slide aqui e me diz o seu maior bloqueio para liderar. Um forte abraço e ação.